Olá, crianças, como vão vocês? Aqui é a Prof. Paula do Lar Espírita Alta de Souza e Casa de Caridade Vovô Chico. Estou aqui com muita alegria para nós estudarmos juntos mais uma aulinha do nosso precioso, amado Mestre Jesus. Vamos então fazer a nossa prece, cantar a nossa música para nós começarmos. Vamos cantar a música do telefone? Então, todo mundo pegando o telefone assim, para a gente ligar para Jesus. O Pro vai segurar o Jesus. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, tente outra vez. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, tente outra vez. Vamos fechar os nossos olhos agora e pensar no nosso amigo Jesus, nosso mestre, e no nosso anjo da guarda. Querido Jesus, muito obrigada por nos trazer mais uma lição que vai nos ajudar a nos melhorarmos, a tirar o mal do nosso coração. Fique conosco e nos proteja com os teus anjos. Que assim seja. Então, crianças, a gente sabe que Jesus morou aqui no nosso planeta Terra, veio para nos ajudar, para nos ensinar sobre o amor, nos ensinar como que a gente tem que se comportar, para que a gente não sofra, para que a gente aprenda a amar uns aos outros, a cuidar uns dos outros, a fazer o bem. Então Jesus, ele veio para nos salvar do sofrimento. E Jesus fez muitas coisas maravilhosas. Ele ajudou muitas pessoas, ele curou muita gente, ele trouxe alegria para quem estava triste, né? Ele veio fazer o bem. Através dos seus exemplos, ele nos ensina até hoje como que a gente tem que se comportar. Então, hoje a Prof vai contar para vocês um pouquinho do que ele passou, do que ele vivenciou aqui no nosso planeta Terra, algumas curas que ele fez, algumas pessoas que ele ajudou. O Prof vai contar 3 histórias da vida dele para vocês hoje. E depois a gente vai refletir juntos, né, nas coisas maravilhosas que Jesus fez. Primeiro eu vou contar para vocês da cura da filha de Jairo. Uma vez, Jesus estava ali, andando pela multidão, aonde Jesus ia, um monte de gente seguia ele para aprender seus ensinamentos, para ser curado, para ser acalentado quando estava triste, para aprender sobre o amor. Então, certa vez Jesus estava ensinando a multidão e um homem correu para pedir ajuda de Jesus. Esse homem aqui se chamava Jairo. Ele pediu para Jesus assim: Mestre, venha até a minha casa, pois minha filhinha está muito doente, eu estou muito triste e aflito. Por favor, cure a minha filhinha. A filhinha de Jairo, que tinha mais ou menos uns 12 aninhos, estava muito doente, estava quase morrendo. E daí o papai dela ficou muito preocupado e foi pedir a ajuda de Jesus, porque ele acreditava em Jesus, ele sabia que Jesus podia curar sua filha. Só que, antes de Jesus falar para ele se ia ou se não ia, chegou um amigo dele, de Jairo, e falou: Ó amigo, tarde demais, não incomode mais o mestre, pois a sua filha já morreu, não há mais o que fazer. Nossa, coitadinho de Jairo ficou tão triste, ficou desesperado, começou a chorar, e Jesus falou assim para ele: Não tema, apenas creia. Vamos até a sua casa. Chegando lá, Jesus viu todo mundo chorando, todo mundo desesperado, né? E falavam assim:
Não adianta mais, mestre, ela já morreu, ela já morreu. E Jesus pegou, pediu para todo mundo sair da casa, pediu para ficar só o papai e a mamãe dela ali, e mais os discípulos de Jesus que estavam ali com ele, e falou assim: ela apenas dorme, não temam. E daí Jesus pegou na mãozinha dela e falou: menina, levante. E ela abriu os olhinhos, olhou para o papai e a mamãe dela, e Jesus falou assim: tragam alguma coisa para ela comer, pois ela está viva. E daí, o papai e a mamãe dela ficaram muito felizes. E ela continuou a sua vida normal, né? Com alegria, sendo uma boa menina, cheia de vida, cheia de felicidade. Então Jesus curou a filhinha de Jairo, quando todos já achavam que ela estava morta, que já não tinha mais solução. Primeiro, Jairo acreditava em Jesus, tinha fé. Isso é importante para nós. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar no poder de Jesus, pois Ele é o nosso mestre. É Ele que nos salva, que nos cura, que nos traz felicidade, pois Ele é o Filho amado de Deus. Então, Jesus, por intermédio do Papai do Céu, cura as nossas enfermidades. Eu vou contar agora para vocês a cura do servo de um centurião. Sabe o que é um centurião? Centurião é um soldado que na época de Jesus, um soldado romano, os soldados daquela época eram aquelas pessoas que perseguiam quem gostava de Jesus. Então eles não gostavam muito das lições de Jesus, né? Não aceitavam as coisas que Jesus ensinava porque eles acreditavam, né, em outras coisas. Mas, mesmo assim, esse centurião, esse soldado, ele sabia que Jesus era poderoso. Ele sabia que Jesus curava as pessoas porque ele já tinha visto, já tinha ouvido falar, e ele acreditava em Jesus. Mesmo sendo aquela pessoa que trabalhava para o rei da época que perseguia Jesus. Mesmo assim, ele também tinha sua fé. Esse centurião, ele tinha muitos servos, muitos empregados, pois ele era um homem muito rico. E uma vez, um de seus servos ficou muito doente. E o centurião ficou muito triste porque ele gostava muito desse servo. Ele tinha amor nesse empregado dele. Ele não queria que ele morresse. E daí ele falou assim, pediu para alguns outros empregados dele ir até Jesus. Ó, o centurião não está aqui. Quem está aqui são alguns outros empregados que ele pediu para vir falar com Jesus, para pedir para Jesus curar aquele servo que estava lá na casa dele doente, quase morrendo. Eles foram lá e falaram em nome do centurião. Eles chegaram lá e disseram assim, mestre, o nosso patrão, o nosso chefe, o soldado, pediu que viéssemos falar com o senhor, pois há um servo dele muito amado que está doente em sua casa. E ele acredita que se o senhor pedir, ele será curado. E Jesus disse assim, pois eu irei até ele. E daí quando Jesus foi chegando pertinho da casa do centurião, o centurião mandou então alguns outros amigos ir até Jesus. Ele não foi até Jesus, ele pediu para outros amigos chegarem até Jesus e falar assim para Jesus, ó, mestre, o centurião mandou te dizer que o senhor não precisa ir até a casa dele, porque ele não é digno de receber o senhor lá, porque ele sabia que ele era um pecador. Ele disse assim, mas se o senhor disser uma palavra e o senhor quiser, o servo dele será curado. Jesus ficou admirado da fé do centurião e falou assim, pois eu creio, e o servo dele está curado, pode ir lá dizer isso para ele. E antes que os amigos, os outros empregados do centurião chegassem em casa, o servo já estava lá curado. Aqui, ó, o centurião pulando de alegria, o soldado. Ele ficou muito feliz. Vocês viram que interessante?
esse centurião aqui, esse soldado, ele nem quis chegar perto de Jesus, porque ele sabia que ele era pecador. Ele fazia coisa errada. Ele maltratava às vezes as pessoas, perseguia as pessoas. Então ele sabia que Jesus era muito, muito puro para ir até a casa dele, que era um pecador. Mas ele acreditava em Jesus. E ele sabia que se Jesus dissesse uma palavra à distância da onde ele estava, se Jesus dissesse assim, seu servo será curado, ele já sabia que o empregado dele seria curado. E ele acreditava nisso. E por isso Jesus o curou, à distância. Jesus, da onde estava, curou o servo dele. E ele ficou muito feliz. E Jesus disse assim, eu nunca vi uma fé desse tamanho. Jesus ficou muito feliz com a fé que tinha no coração daquele soldado. Agora a prof vai contar para vocês a última historinha de Jesus. Foi quando Jesus trouxe a vida a um amigo dele. Jesus tinha seus amigos também. Aquelas pessoas que ele gostava muito, que lhe ajudavam, né? Que lhe ajudavam a distribuir as suas mensagens de amor, pessoas que contribuíam com Jesus. Então Jesus era muito amigo dessas pessoas aqui, ó, da Marta, da Maria e de Lázaro. Eram pessoas que Jesus amava. Jesus estava sempre ali, de vez em quando possível, junto deles, ensinando as suas lições de amor. Um dia, quando Jesus se ausentou, porque Jesus tinha que seguir o seu caminho ajudando as pessoas. Aí, o seu amigo Lázaro ficou muito doente mesmo. E as suas irmãs ficaram muito tristes e correram para avisar Jesus que Lázaro estava muito doente. Pediram para que Jesus corresse ao seu encontro para tentar salvá-lo. Mas não deu tempo, pois eles estavam bem longe de Jesus e Jesus não chegou a tempo de curá-lo. Então a irmã de Lázaro disse, mestre, nosso irmão já morreu, ele já desencarnou, mestre. Se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, Lázaro não estaria morto. E daí Jesus disse assim para ela, se acalma, Marta. Eu não sempre disse que se você crê, né, tudo é possível, que para Deus nada é impossível, pois Lázaro não está morto. E daí ele disse assim, me leve até onde ele está. E daí Marta e as outras pessoas disseram, mestre, não dá mais para curar Lázaro. Já faz 4 dias que Lázaro morreu. Não dá mais para tirar ele de lá, né? Aonde eles colocavam os corpos naquela época, que eles colocavam em túmulos, em tumbas. Eles não enterravam como a gente enterra hoje, né? Eles colocavam como se fosse um tipo de uma caverna, onde o corpo ficava ali guardadinho. E Jesus disse assim, não, pois tire a pedra. A pedra era como se fosse a porta daquelas tumbas, né? Onde eles deixavam os corpos guardadinhos. Jesus disse, remova a pedra. E gritou lá de fora, Lázaro, vem para fora. E Lázaro levantou, todo enfaixadinho, do jeito que deixaram o seu corpo, com a cabeça enfaixada, o corpinho todo enfaixado, e saiu andando e foi lá para fora, no meio de todo mundo. Todo mundo ficou espantado, porque todo mundo achava que Lázaro já estava morto, já fazia 4 dias. E Jesus provou mais uma vez que a morte não existe. Que para aquele que tem fé, principalmente ele que tinha muito poder, né? Jesus curava, Jesus trazia vida, Jesus curava qualquer enfermidade. Por que Jesus curava crianças? Será que a gente consegue fazer o que ele fazia? Jesus, então, vocês sabem que Jesus disse que nós somos os ajudantes dele, não é verdade? Jesus nos ensina todas essas lições para que a gente continue a espalhar o bem, assim como ele fazia. E será que as nossas mãozinhas conseguem curar como as mãozinhas de Jesus curava? Assim, como Jesus fazia, a gente não consegue fazer tudo. Sabe por quê?
Porque Jesus tem um coração puro. O nosso coração ainda não é puro. Então a gente não vai conseguir fazer essas coisas maravilhosas que Jesus fazia, como, por exemplo, pedir para uma pessoa que já foi dada por morta, por desencarnada, ir lá e dizer, olha, levanta daí, essa pessoa levantar. Esse poder nós não temos. Mas Jesus nos deixa muito claro que nós também temos o poder de curar. Assim como nós também temos o poder de deixar alguém doente, de deixar alguém triste. E não é verdade? Quantas vezes com a nossa boquinha a gente xinga, a gente responde o papai e a mamãe, a gente faz malcriação, a gente fala coisa feia e magoa as pessoas, deixa as pessoas tristes, maltrata os animais, usando as nossas mãos, usando a nossa boca. Então a gente tem o poder ainda da maldade no nosso coração. Jesus não tinha isso e não tem, porque o coração dele é puro, só tem amor. Por isso ele curava tudo e a todos. Mas Jesus nos diz, vós sois deuses. Por que nós somos deusinhos? Porque nós somos filhos de Deus. Jesus é nosso irmão. Então nós também temos o poder do amor dentro de nós. A força do amor que cura. Através de um sorriso nosso, a gente deixa outra pessoa feliz. Através de uma boa palavra, através do nosso corpo, ajudando aqueles que precisam da gente. Né? A gente não pode, através do nosso carinho, do nosso abraço, curar um coração de um amigo que está triste, de um idoso, do papai, da mamãe, de um irmão, através da nossa amizade, né? Através do nosso auxílio. Então Jesus quer isso de nós, que a gente siga o exemplo dele, que a gente use a força do bem para curar, para levar alegria, né? Para acalentar as pessoas que estão tristes e não para fazer o mal. Então a gente precisa aprender com Jesus que todas essas coisas maravilhosas que Jesus fez, ele quer que a gente continue fazendo, para que a gente espalhe cada vez mais a força do bem, a força do amor, para que um dia não exista mais nenhum mal no nosso planeta. E para não existir mais nenhum mal no nosso planeta, a gente precisa começar tirando ele do coração da gente, combatendo os maus sentimentos que a gente ainda tem, os maus pensamentos, e usando o nosso corpo para fazer o bem. Vocês gostaram das lições de Jesus de hoje? Vocês viram quantas coisas maravilhosas ele já fez? Outro dia a prof conta outras coisas que ele fez, porque não foi só essas pessoas aqui que ele curou, foram muitas coisas lindas que ele fez. E que nós também podemos fazer, não esqueçam disso. Essa é a principal lição de Jesus para nós. Que nós temos que fazer como ele, usar o nosso corpo para curar através do amor. Tá bom, crianças? Então lembre que vocês têm esse poder dentro de vocês também. É só fazer uma prece, se conectar com Jesus, pensar nele com carinho, que daí a gente consegue colocar essa força para fora. Então que Jesus abençoe vocês, cuide da família de vocês e não esqueçam de hoje lembrar da lição de Jesus e ajudar a mamãe, ajudar os amigos, ajudar os irmãos, fazer o bem com o corpo perfeito que vocês têm, que Deus deu. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo da prof. Há uma palavra perdida, já quase esquecida, me vem relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém vai levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável